Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Antes de tudo, eu queria agradecer muito ao pessoal do Quadriláteros pela oportunidade e queria dizer para vocês que esse blog é uma bênção e estava lendo as matérias. Realmente, Deus tem usado esse pessoal para falar sobre assuntos que precisam ser falados. E fiquei muito feliz pela oportunidade, então quero agradecer a vocês por terem aberto esse espaço para mim. Eu estou aqui na sala de missões da minha igreja, falando com vocês. E fiquei muito feliz de ver as perguntas, e muitas delas eu me questionei durante algum tempo, outras foram um pouco mais difíceis para eu chegar numa resposta. Mas o mais importante é que a gente tem esse espaço para poder falar sobre isso. Então, estou muito agradecida. Quero agradecer a todo mundo que mandou pergunta, a todos vocês que ainda quiserem mandar, depois fiquem à vontade, que eu vou fazer o meu melhor para responder. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu recebi foi por que crianças? E eu também me fiz essa pergunta há muito tempo. É, eu não escolhi as crianças. As crianças me escolheram e Deus escolheu elas para mim. Não foi nenhum motivo pessoal, não foi intencional, foi muito maior do que isso. Desde sempre, eu sempre tive uma facilidade muito grande para lidar com criança e às vezes isso fugiu do meu controle. Então, todo lugar onde eu estava tinha uma criança, ela ficava comigo e se tinha um grupo de crianças, eu conseguia me comunicar bem com eles e durante as aulas na igreja, assim, se tinha alguma criança fazendo bagunça, eu conseguia conversar com ela e isso começou a tomar proporções maiores e todos os lugares onde eu estava, eu conseguia reunir as crianças e falar com elas e passar coisas para elas. Então, essas coisas começaram a se tornar frequentes. Eu comecei a perceber que eu tinha uma facilidade muito grande de compreendê-las e de me comunicar com elas, algo que não é muito fácil para a maioria das pessoas. Então eu entendi que isso não era meu, não era algo que eu fazia porque eu queria, era algo sem explicação, assim. Eu nunca fiz nenhum antes, eu não tinha feito nenhum curso para aprender a lidar com crianças, eu não tinha buscado por isso, não era algo que eu ansiava, pelo contrário, assim, meu sonho pessoal era cantar na igreja, meu sonho, assim, sempre achei muito maneiro cantar na igreja. E eu me esforcei durante algum tempo para isso, e depois eu quis cantar, dançar na igreja, e me esforcei para isso, e sempre buscando coisas, até que eu percebi que a minha vocação estava muito mais próxima do que eu imaginava que ela estava e que não era algo pesaroso, igual a primeira cantar, fazer aquele esforço e tudo mais, era algo simples e que eu tava fugindo tanto. E eu compreendi que esse dom fazia parte da minha vocação, que essa minha facilidade de lidar com crianças não era à toa, não era simplesmente, fica com a tia Cíntia, não era algo assim, normal. Era realmente algo que tinha vindo de Deus para mim. Então, por que as crianças? Porque Deus escolheu as crianças para mim e não porque eu as escolhi. Hoje eu vejo que eu não poderia fazer nada diferente disso, que eu realmente nasci para elas, para trabalhar com elas e para lidar com elas. Nada, claro que isso não exclui os outros grupos, de forma alguma. Quando a gente sabe o nosso chamado específico, a gente sabe onde a gente tem de estar. Mas por vezes a gente tem que trabalhar com outros grupos e de fato a gente trabalha. Então, por vezes a gente tem que trabalhar com idosos, com adultos, com famílias, com adolescentes, mas eu sei que o que Deus tem específico para mim é com as crianças. E a segunda pergunta que eu recebi foi se existe diferença entre evangelizar adulto e criança e qual seria essa diferença. E sim, existe bastante diferença entre evangelizar adulto e criança. E qual a diferença? A diferença é simples, elas são crianças e eles são adultos. Então, a criança em si, ela é pura, a criança em si, ela é sincera, a criança em si, ela é aberta. Então, ela tem uma abertura maior para o evangelho. O adulto, ele já tem toda uma carga, o adulto, ele já tem ferida, o adulto, ele já tem medo, o adulto, ele tem
outras questões que complicam da gente falar sobre o assunto. Às vezes é mais fácil você falar com um adulto fragilizado, por vezes, né? Então, quando ele passa por alguma situação, é mais fácil você falar com ele, mas normalmente o adulto ele já é cheio de si, então ele acha que ele não precisa de mais nada. E a criança, ela sabe que ela precisa de alguém, ela sabe que ela necessita de algo, que ela não consegue tudo sozinha. Então é mais fácil para ela compreender a dependência dela de Deus. E o adulto, por conseguir algumas coisas, ele acha que não depende de ninguém e nem do amor de Deus. Então, realmente tem uma diferença bem grande de lidar com o público adulto e com o público infantil. E eu acredito que a diferença seja exatamente essa, o fato dela ser criança, dele ser adulto, e de haver essa diferença de compreensão de mundo que eles têm, entendeu? Acho que isso é a maior diferença no evangelismo entre eles. Bom, a terceira pergunta foi se eu observo diferenças de comportamento sociais e intelectuais entre crianças brasileiras e de outros países. Sim, muitas diferenças. Não só de países diferentes, mas de bairros diferentes mesmo, e de estados diferentes, quiçá, né? É, a forma como nós agimos, ela não é só o que nasce com a gente, né? Não é só genética, não é só a carga genética dos nossos pais. A forma como nós agimos também é dada pelas nossas vivências pessoais, né? Perdas, ganhos, situações ruins, boas, pelo ambiente que nós vivemos, ambiente que digo com fartura, com escassez, com boa educação, com dificuldade de acesso à educação, com a comida que você se alimenta também, se há alimentação, se não há alimentação, se há excesso, entendeu? Então, assim, nós, enquanto seres humanos, e no caso, o nosso comportamento, ele é moldado por N motivos. Então, por esse fato, né, que as crianças são sim, são muito diferentes. Aqui no Brasil, as crianças nós temos uma cultura muito amável, muito acolhedora. Então, aqui eu percebo que a gente tem crianças que abraçam mais, elas têm um contato físico muito maior, elas sorriem mais, elas são muito apegadas. Você conhece crianças só assim como você te manda de tia, tia, não sei o que, tia, eu te amo, tia, não sei o que. E quando você vai para outros países, no caso, como eu tive experiência no Haiti, você tem uma outra realidade diferente. São crianças um pouco mais fechadas, tanto pelas questões que elas vivem, quanto pela cultura mesmo do país. Eles não têm uma cultura igual a nossa, assim, embora tenham me recepcionado muito bem, a cultura deles é diferente. Então, as crianças são um pouco mais difíceis de você conquistar, demora um pouco mais de tempo para você conseguir chegar nelas e arrancar um sorriso. Às vezes, no primeiro dia de comunidade, você não tem o contato esperado, então você, no segundo dia, no terceiro, e aí você vai conquistando aquelas crianças, e aí eles vão se apegando a você e tudo mais. E intelectualmente, sim, acho que aqui o fator alimentação, nesse caso, ele pesa muito. Lá tem uma realidade muito triste de crianças que comem uma vez por dia e às vezes comem de 3 em 3 dias. Então, você trazendo de comparação uma criança desnutrida com uma criança nutrida e às vezes até subnutrida brasileira, é bem diferente. A capacidade intelectual delas é bem reduzida, né? Por essa questão. Vamos lá. A quarta pergunta que recebi é acerca de batismo infantil. A pergunta é bem assim: algumas denominações não aceitam o batismo infantil. Se uma criança tem a capacidade de se converter, por que não teria de ser batizada? Qual a sua opinião acerca disso? Bom, essa vai ser uma pergunta que eu vou ficar devendo a vocês uma resposta. Eu particularmente não gosto de entrar em questões doutrinárias, porque eu acho que o suficiente pra gente é o que está na palavra. E eu fico com ela. E eu acho que certos tipos de discussão, elas não nos levam a lugar algum. A Bíblia fala que aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. Então, o nosso trabalho enquanto cristão é pregar o evangelho a toda criatura e explicar para ela o significado do batismo, e se ela crer, ela vai ser salva. A Bíblia não faz
uma frase que diz: aquele que não crer e não for batizado não vai ser salvo. É claro que o batismo é muito importante, é um sinal público de arrependimento, mas eu acho que essa questão do batismo infantil é uma questão de doutrina, né? A igreja X batiza, a igreja X não batiza. E eu acho que essa criança que ouviu falar sobre Jesus, é, nós que trabalhamos em outras culturas sabemos que às vezes aquela pode ser a única oportunidade dela, e eu tenho certeza que o céu é dela. Então, ela não tem essa. Eu acredito que ela não tem essa necessidade de se batizar, de se arrepender de uma vida que, na verdade, ela nem teve ainda. Então, eu prefiro evitar esse tipo de discussão e ficar com a palavra e continuar pregando o evangelho, né? E ficar com a Bíblia que diz que o céu é delas. Então, é isso.